Hoje é Dia Mundial da Espondilite Anquilosante. Espondilite anquilosante. É um nome bem diferente, né? Mas o que ela causa todo mundo conhece. Essa doença é inflamatória e provoca, entre outras coisas, muitas dores nas costas. É um problema que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente vai conversar sobre isso ao vivo pela internet com a Cláudia Marques. Isso aí, ela é reumatologista e faz parte da Comissão de Espondiloartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 99313-9599. Doutor, acho que a gente falou tudo certo, né, com esses nomes complicados aí. Falou sim, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Sol, boa tarde aí quem está assistindo. São nomes complicados, mas a gente consegue aí definir melhor usando palavras mais simples, né, para a população. Mas vocês falaram certo, sim. Tá só joia então, doutora. Obrigado mais uma vez pela sua participação desde já. Obrigado por estar com a gente. Vamos começar então explicando melhor, né, detalhando mais essa doença, doutora. O que é então essa espondilite anquilosante? Como é que ela afeta o organismo? O que acontece? Então, como você falou, é uma doença inflamatória e ela tem um fundo genético, né? Então é preciso haver uma genética que predispõe ao aparecimento da doença e ela leva a essa condição, que é uma dor crônica, né? Principalmente na região mais baixa das costas. Ela pode ser também mais para cima, pode pegar o pescoço, mas ela começa na parte mais baixa das costas. E ela tem essa predileção pelo que a gente chama de axial. Então, ela tem predileção pela coluna e por essas articulações que ficam na região do quadril, que é a sacroiliaca, né? E ela é uma doença que, com a evolução e se não houver tratamento, ela pode progredir. Hoje a gente sabe que é uma minoria dos casos que progride dessa forma, mas pode progredir como um endurecimento da coluna, levando a uma dificuldade de movimentação, que é exatamente o que está associado com o termo anquilosante, que é a anquilose. Então, as vértebras grudam e aí diminui, né, a movimentação e a mobilidade das costas. E doutora, como é feito o diagnóstico? É um diagnóstico difícil de ser feito? Ela termina sendo um diagnóstico difícil nas fases mais iniciais da doença, porque são sintomas muito subjetivos. Então, dor nas costas é um sintoma muito comum e que acontece em inúmeras outras condições, né? A lombalgia é uma coisa muito frequente. Então, esse tipo específico de dor nas costas, ele não traz para a gente, para o médico, né, que vai avaliar, sinais objetivos, como, por exemplo, às vezes uma artrite na mão, né? Alguma coisa que a gente possa pegar objetivamente. Então, a gente precisa juntar sinais e sintomas mais a imagem e laboratório para eu conseguir formar um padrão e aí sim eu fechar um diagnóstico corretamente. Então, não é só a dor nas costas, não é só a imagem, mas eu preciso juntar tudo, porque senão eu corro o risco de fazer diagnósticos em excesso ou então deixar de fazer um determinado diagnóstico. Doutora, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. O Márcio de Resende, ele pergunta, essa doença ela pode ser confundida com a hérnia de disco? Para um reumatologista experiente, não, mas às vezes para a população pode. Então, lembrar que a hérnia de disco é uma compressão de um nervo, e com a compressão do nervo eu tenho, além da dor nas costas, a dor irradiada para a perna, né? Então, a gente chama de uma dor neuropática. Então, não é simplesmente uma dor nas costas, é uma dor que irradia e tem aquela alteração de sensibilidade, de força, né? Então, se existe essa dúvida, é melhor procurar, né, um reumatologista para avaliar, porque aí sim é possível que a gente consiga diferenciar tranquilamente. As causas são conhecidas, doutora? Então, como eu falei, tem uma causa genética que é associado a um gene que a gente chama de HLA-B27. Mas, além do gene, existe uma série de outros fatores que interagem com essa genética, né, com essa predisposição genética, fatores ambientais, infecciosos, do próprio organismo, né, da pessoa, e que fazem essa genética se manifestar. Então, nem todo mundo que tem o gene
o HLA-B27, vai desenvolver a doença, tá? Ele é um fator de risco. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas querem testar. Ah, eu quero saber se eu tenho, porque meu pai tem, né? Meu irmão tem. Não adianta testar, porque não necessariamente ter o B27 vai ser suficiente para que você tenha a doença. Então, tem que ficar de olho em sintomas, né? E aí sim procurar uma avaliação clínica para diferenciar se é ou não a doença. Mais uma pergunta, doutora. É o Carlos. Ele disse que ele tem 33 anos e tem todos esses sintomas. Ele sente muita dor nas costas. E ele perguntou em relação à idade. Tem uma idade? A partir de qual idade normalmente aparece? Então, ele é uma doença que acomete pessoas jovens. Então, inclusive, a gente, quando chega uma pessoa muito mais velha, a gente tende a não pensar nesse diagnóstico. Então, é uma doença que começa por volta dos 16, 17 anos, e a gente, para poder classificar, inclusive, esse paciente, ele precisa ter menos de 40 anos, para considerar dentro do critério de classificação de espondilite. Então, é doença de pessoas jovens, tá? Então, respondendo a pergunta dele, sim, existe uma faixa etária onde isso acontece com mais frequência. Numa pessoa mais velha, às vezes ela já tinha a doença, né? Nunca teve o diagnóstico, que às vezes acontece, e aí ela chega lá com 50, 60 anos, tem esse diagnóstico, mas porque a doença começou mais cedo, né? E geralmente essas pessoas são as que têm o comprometimento aí da mobilidade da coluna. Mais uma pergunta, a Mariana de Angra dos Reis, ela gostaria de saber sobre o cálcio. O uso do cálcio, ele previne? Não, não previne. Na verdade, não existe nenhuma evidência de que usar cálcio previna qualquer doença reumática. Existe um uso indicado para quem tem osteoporose, mas não melhora a dor, né? Na verdade, é uma reposição ali para melhorar a densidade óssea, mas não previne. Cláudia, e o tratamento, como é que é? Cura a doença ou vai ser um acompanhamento permanente? Acompanhamento permanente, sim, mas a gente não chama de cura, mas eu chamo de remissão. Então, por isso que é importante essa avaliação o quanto mais cedo possível, né? Porque hoje a gente tem uma mudança completa da história natural da doença com o diagnóstico precoce e o tratamento indicado corretamente. Antigamente, né, quando eu comecei a fazer reumatologia, esse diagnóstico era meio taxativo, assim, vai evoluir de uma forma com o comprometimento do endurecimento da coluna. Hoje não. Então, hoje nós temos tratamentos disponíveis, inclusive no SUS, né, onde é possível evitar que a doença progrida. A gente não pode chamar de cura ainda, mas a gente chama de remissão. Então, é possível sim, e a pessoa mais indicada, né, o especialista mais indicado para fazer isso é o reumatologista, para indicar o tratamento no momento adequado, né, para a pessoa adequada. Mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A Andresa, ela diz que ela tem 43 anos, tem todos esses sintomas e ela trata de fibromialgia desde os 20 anos e a dor não passa de jeito nenhum. Essa doença, ela tem alguma relação com a fibromialgia? Tem, na verdade, todas as doenças reumáticas têm relação com a fibromialgia, né? Então, existem vários trabalhos mostrando, inclusive, que a fibromialgia, ela piora, né, os índices de dor e de outras coisas dentro de cada doença reumática. O que tem que ver só é porque, como eu falei, né, sintoma doloroso, ele acontece em várias doenças, não é só na espondilite. Então, pode ser que essa dor dela seja, de fato, da fibromialgia, que às vezes é uma doença mais refratária. Então, é importante uma nova avaliação, né, verificar se, de fato, é fibromialgia, que às vezes no início do acompanhamento, muitos pacientes recebem esse diagnóstico de fibromialgia, quando na verdade pode ser a espondilite, porque, como eu disse, não tem um sinal evidente, né? Tudo é muito subjetivo, a gente precisa entender a queixa do paciente. Então, precisa de uma avaliação para que ela possa diferenciar uma coisa da outra. Doutora, a gente já falou sobre diagnóstico, mas o Carlos de Angra dos Reis, ele pergunta dos exames. São muitos exames? Pede até exame de sangue para descobrir essa doença?
Então, existem os exames inespecíficos, que aí são exames de sangue para ver segurança, para ver se existe um processo inflamatório sistêmico. Existe a dosagem do gene, como eu falei, o HLA-B27, que também é feito no sangue, né? É um exame que ele é importante, mas ele não é fundamental para o diagnóstico, né? É bom que se diga isso, mas ele é importante, ele ajuda no nosso raciocínio clínico. E um exame de imagem. Então, esse exame de imagem, a gente geralmente começa com um raio-x, porque se o paciente já tiver um quadro mais avançado, eu já consigo definir o diagnóstico pelo raio-x, que é mais barato e é de mais fácil acesso. Mas se ele não tem ainda, tem pouco tempo de doença, a gente precisa lançar mão de uma ressonância magnética, principalmente das articulações sacroiliacas. Então, são basicamente esses exames, né? Exames de rotina, o HLA-B27 e a ressonância ou raio-x, aí dependendo da situação de cada paciente. Cláudia Marques, reumatologista da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ao vivo com a gente aqui no RJ1, tirando dúvidas sobre a espondilite anquilosante, uma doença aí que causa, entre outros sintomas, muita dor nas costas e muita gente tem. Doutora, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde aí a todos. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até. Ainda falando de saúde, gente, milhões de brasileiros sofrem com